A paz, igreja, amém? Então vamos iniciar o culto de hoje. E eu quero ler uma palavra com vocês em Jó capítulo 42. Jó capítulo 42, versículos de 1 e 2. Versículo 2. Jó 42, 2. Amém? Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos eles podem ser impedidos. Amém? Então vamos orar então. Senhor Deus e Pai amado, estamos aqui, Senhor, e nós queremos, Senhor Deus, louvar e bendizer, Pai, o teu santo nome, Senhor. Que nessa noite, Deus, a tua santa presença esteja, Pai, sobre essa casa, sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, Espírito Santo, sopra sobre essa casa, sopra sobre as nossas vidas, Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, que nessa noite, Pai, nós queremos somente, Pai, o teu Espírito Santo, somente, Deus, a tua santa presença, somente, Deus, a tua santa palavra sobre as nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus. E Senhor, faz, Pai, sobre as nossas vidas, sobre este lugar, Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai. Somente, Deus, a tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus. E Senhor, que toda honra, que toda glória e Senhor, que todo louvor sejam dados somente a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Manifesta em mim a sua glória. Vem, Jesus, peço agora. Me cura, Senhor. Me cura, Senhor. Eu creio. Me cura, Senhor. Tua ordem me liberto,
levanta, Senhor. Eu sei que tu pode, Senhor, se quiseres, pode vir. Mesmo não merecendo, sabemos. Eu sei que tu pode, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Gente bem forte, eu sei. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Nós sabemos mais. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Em Jesus te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, eu creio. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Em Jesus te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Você crê que Deus pode te curar aqui nessa noite? Você crê realmente que Ele pode te curar? Porque como diz a música ali, não precisa que Ele venha, apenas a gente tem que crer, apenas a gente tem que gritar: Deus, me cura. Apenas a gente tem que gritar: Deus, ordena lá que vai acontecer. É só isso que você tem que fazer, você tem que crer. Amém? Assim, ó. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, que tu és meu abrigo. Se o mar, Deus quer ouvir a sua voz nessa noite. Me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu trono, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, cante. Se o sol se pôr e só tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir
minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Você crê? És o meu minha canção e o meu louvor. Senhor, só Tu és Pai, o nosso louvor neste lugar. Só nós estamos aqui somente para Te adorar, Deus. Nós estamos aqui, Deus, para Te dizer, Deus, que o Senhor és o condutor do nosso barco, Pai. Pois, Deus, se o mar nos atingir, Deus, nós confiaremos, Deus, que o Senhor está conosco, Pai. Então, Deus, toma este lugar e usa, Deus, aquele que estará trazendo a Tua palavra, Pai, para que possa ser pregada aqui, Senhor, a Tua mensagem, Deus, e que ela possa penetrar em nossos corações como uma espada de dois gumes, e que possa, Senhor amado, Deus, fazer a diferença em nossas vidas cada vez mais. Repete mais uma vez. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, querido. Graça e paz, igreja, boa noite. Nós temos um Deus que salva. Nós temos um Deus que derrama graça sobre pecadores. Aleluia. Ai, Jesus, obrigada, Senhor, pela Tua graça que nos alcança. Obrigada, Deus, por ter dado o Teu Filho em provisão para nos resgatar do nosso pecado, Deus. Do estado em que nós estávamos, Senhor Deus. Oh, Senhor, muito obrigada. Porque o Senhor proveu um sacrifício perfeito para que a gente estivesse aqui hoje. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Que Tu seja o centro neste lugar. Que Tu fale através da minha vida, Pai. Senhor, eu me coloco diante de Ti, como a Tua palavra diz, um vaso de barro.
insignificante, falho, sem beleza, mas é para a glória do teu nome, Senhor, que o Senhor escolhe pessoas assim como eu, como os meus irmãos, para que a tua glória resplandeça sobre a nossa vida, Pai. Para que a tua glória seja manifestada, Senhor. E, Pai, eu te peço que tu derrame sobre as nossas vidas a tua glória nesta noite, Senhor. Fala conosco, Deus. Fala com a tua igreja, Senhor. Quebranta cada coração que está aqui, Senhor Deus. E venha, Senhor, com poder e glória sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem abrir a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, eu vou ler o versículo 20 e depois eu vou seguir do capítulo 6 em diante, tá? Versículo 1 em diante. Então, vamos lá. Versículo 20. Sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele vivemos, sabendo de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso coração, em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Podem se sentar. Bom, irmãos, ali no capítulo 20, Paulo tinha esclarecido já alguns assuntos sobre a justificação pela fé, que é por meio da fé que nós somos salvos, né? Fé em Cristo. Então, ali ele já tinha explicado também sobre o primeiro Adão, que foi aquele lá que a gente conhece a história da criação, o primeiro homem que caiu em pecado, e através dele o pecado entrou no mundo, e todos nós, toda a descendência de Adão, todos nós já nascemos pecadores. E não havia salvação para nós. Mas Deus proveu um cordeiro, um novo Adão, que diz que é o segundo, a Bíblia diz que ele é o segundo Adão, o homem perfeito. E através do segundo Adão, a vida entrou no mundo. Amém? Então, assim, antes de Jesus, a morte reinava no homem. Não tinha salvação, Deus não tinha contato com o homem, a não ser
pelo meio do seu povo, dos hebreus, né? Então, quem era fora da tribo não estava, né? Não tinha salvação. Mas Deus deu o seu único filho para que tivéssemos vida. E o que Paulo diz ali no versículo 20? Onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. No versículo 1 do capítulo 6, Paulo já começa destruindo qualquer argumento de que quem vive pecando, quanto mais peca, mais graça, porque tem muitas pessoas que falam isso. Não, eu posso viver porque eu estou sobre a graça, eu posso pecar. Quanto mais eu pecar, mais graça vem para mim, porque o Senhor me perdoa. Paulo ali já está desfazendo todo esse argumento, dizendo: o que diremos, pois? Nós permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, né? Se Cristo morreu por nós, é certo que nós também devemos morrer para viver em Cristo. Onde havia apenas morte, Deus proveu vida. Onde havia separação, Deus proveu reconciliação. Onde havia culpa, Deus proveu perdão. Nós que andávamos perdidos fomos encontrados através de Jesus. É isso que Paulo dá a introdução ali para o capítulo 6. Paulo desfaz qualquer argumento, então, ali, dizendo que não adianta. Ai, mas eu peco, mas eu estou sobre a graça, Deus vai me perdoar. Não. Quem é nascido de Deus não vive pecando. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou é crente, ou vive pecando, gente. Não existe pessoas assim, ó. Ai, Rita, mas tu não sabe a minha luta contra o pecado. Irmãos, eu vou chegar lá, tá? Porque assim, como é que a gente pode dizer que vive para Jesus se a gente ainda é a antiga criatura? Como é que a gente pode dizer assim, ó, não, Jesus me salvou. Não, Rita, mas tu não me conheceu. Tu não me conheceu, como é que eu era assim? Eu também já fui pior do que eu sou hoje. Eu sei o que Jesus faz, só que Jesus nos chama para crescer em santidade. Ele não nos chama para a gente simplesmente mudar o curso e ficar parado. A gente tem que prosseguir. Prosseguir em rumo à salvação, em crescimento com Cristo e morte mesmo. O verdadeiro cristão já abandonou o pecado. Paulo diz ali que o cristão, ele foi batizado em Cristo, né? Ele morreu no batismo. Vocês lembram do batismo de vocês? Qual era o propósito de se batizar? Não era para viver uma nova vida, ser uma nova pessoa. Eu, quando eu me batizei, eu tinha aquela coisa assim, né? Ai, eu vou sair da água outra pessoa. Infelizmente, a gente não sai outra pessoa, não é uma mágica. Mas o nosso coração tem que estar inclinado para o outro lado quando a gente morre. Porque é assim, ó, quando a gente desce as águas do batismo, a gente é crucificado com Cristo. A gente deixa o nosso velho homem lá embaixo. E quando tu sobe, simboliza a ressurreição de Cristo. Tu ressuscitou. Tu não pode levantar a mesma pessoa. Tua mente tem que ser mudada pela palavra de Deus. A gente não pode se conformar com o pecado porque a gente vive pela graça. Ai, mas Rita, tu não conhece a luta. Irmãos, eu tenho testemunho de luta que eu achei que eu nunca ia sair. De pecado, não é luta, ai, o inimigo do furioso, não, é o pecado mesmo. Escrava daquele pecado, caía sempre naquele pecado. Mas a graça de Deus não desiste da gente. O Senhor é gracioso, Ele não abre mão da gente. Ele sempre quando eu orava para Ele, pedindo, Senhor, não desiste de mim, eu não posso mais cair nesse pecado, Senhor. O Espírito Santo me dizia, eu não abri mão de Ti. E é isso que Ele faz com a gente. Então, quando ressurgimos no batismo, é o que simboliza o que Deus fala, que Jesus fala lá para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Ai, mas aí Nicodemos, muita gente dentro da igreja, muita gente aqui dentro, não entende o nascer de novo. Quase que nem Nicodemos, pensando assim, tá, mas como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Eu que já sou velho, não entendo isso, como acontece? Irmãos, quando a palavra diz nascer de novo, uma pessoa nascer de novo, ela tem que morrer. Ninguém nasce de novo estando vivo, porque tu já está vivo. Então, o que acontece? O que a gente tem que buscar? A morte. A morte do quê? Do velho homem, do velho Adão, do velho eu.
novas práticas, morrer para o pecado. Existem 2 conceitos que eu estava dando uma olhada, assim, existem 2 conceitos errados dentro da igreja, pensamentos que cristãos têm dentro da igreja. Como é que funciona? Como é que funciona a salvação para alguns? Assim, tem pessoas que pensam que elas vão crescer em santidade, quanto mais elas se aproximarem de Deus, mais elas vão ficar santas, e ao longo da vida, elas podem chegar à excelência de santidade, de não pecar mais. Tem pessoas que têm esse pensamento. Ah, mas Deus me ama tanto, e eu amo tanto a Deus em primeiro lugar, que eu não pequei mais, não peco mais. Vai chegar um estágio da minha vida que eu não vou pecar mais. Não, isso não existe. Eu também não quero lançar um fardo sobre vocês dizendo assim, vocês não vão para o céu se vocês pecarem. Não é isso. Mas também não existe cristão perfeito. Quem acha que é perfeito é religioso, não conhece a Deus, não se conhece, na verdade, se acha muito bom. E assim, tem o segundo conceito, que é assim, não, a gente peca a todo instante, a gente vive falhando, a gente peca em obras, em palavras, em pensamento a cada segundo. Um nascido de novo não faz isso. Erra, peca, pode até cair, mas não é a cada segundo, pensa toda hora e faz alguma coisa errada e diz e sai toda hora palavras torpes. Não está liberto. O que acontece? Eu vou usar um exemplo. Por exemplo, o pastor foi viajar lá para Mato Grosso, né? Eu vou chutar, tá? Não sei quanto dá daqui lá. Vamos dizer 5.000 quilômetros, tá? Vou dizer isso. Nem sei quanto é. Mas aí, tipo assim, tá aí, pastor, o carro deu problema? Ele vai dizer, furou um pneu, furou uma vez o pneu, tá tudo certo. Não, tá, que bom, né? Furou só uma vez o pneu, foi até lá e voltou. Agora eu perguntar pra ele como é que foi. Cada 1 quilômetro furava o pneu. Não tem alguma coisa errada? Tem, né? É a mesma coisa nossa. A gente não pode rodar 5.000 quilômetros e a cada meio quilômetro, 1 quilômetro ter um problema, ter uma queda. Não pode. A gente tem que rodar. O pecado na vida de um cristão nascido de novo é um acidente. É um acidente. A minha boca saiu ali, eu falei. Agora, tu viver fazendo uma fofoca, tu viver envolvido em fofoca, tu viver envolvido em coisas imorais, tu viver envolvido em, vamos dizer, o que mais que eu posso citar? Em xingamentos. No trânsito, por exemplo, é uma prova, não é? Para o homem. Eu tô na carona, às vezes eu fico, ensina para esse cara. Por Cristo, bem tranquilão, domínio próprio no máximo, né? Eu já sei que eu não posso dirigir, porque eu vou pecar toda hora. Mas assim, gente, o cristão, ele não vive pecando. A gente não pode se conformar com o pecado. O pecado não pode ser uma prática na nossa vida. Ele pode ser um acidente, ele é um acidente, ele acontece, aconteceu, me perdoa, Senhor. Mas a gente não pode ser mais escravo do pecado. A gente não pode mais ser escravo do pecado. Tu baixou as águas, morreu em Cristo, subiu. Se tu era maldizente, tu não é mais. Se tu era caloteiro, tu não vai ser mais. Se tu maltratava a tua esposa, tu não vai maltratar mais. Se tu era rebelde com teu marido, tu não vai ser mais. Se tu maltratava teus filhos, tu não vai ser mais, não vai fazer mais. O que mais? Se tu era um adúltero, tu não vai ser mais. Não vai. Porque se tu morreu, quantas vezes se nasce? Quantas vezes se morre? Quantas vezes tu vai dizer que tu morreu pra ti e vai viver no pecado? Tu tá te enganando, a gente se engana, a gente fica se enganando. Não, Eita, mas é normal. Não é normal. A palavra de Deus diz aqui que quem morreu em Cristo é nova criatura. Existem 2 conceitos, que são esses 2 que eu falei, né? A nossa natureza pecaminosa permanece em nós depois de Cristo. Por isso que nós temos as eventualidades de cair, de cometer algum erro, né? Porque a gente não é perfeito. Porque nós só vamos ser perfeitos quando Jesus voltar. Ainda não alcançamos a estatura do varão perfeito. Seremos tentados
E é errôneo achar que lidar contra as vontades é pecar. Muitas vezes as pessoas acham que assim, eu peco a todo instante. Eu peco a todo instante. Mas a pessoa tem o entendimento de que a luta que ela passa dentro dela, quando ela acha que ela está pecando. Só que assim, vamos esclarecer. Quando a gente é tentado, vamos dizer, passa o dia todo sendo tentado. Uma tentação, e tu lutando contra aquilo ali. E tu pedindo graça para Deus, e tu lutando. Chega no final do dia, tu venceu aquela tentação se tu disse não para ela. Tu não pecou. Então, mas meu coração queria. Sim, mas tu fez. Agora é diferente tu ser tentado e tu alimentar a tentação. Não, eu tô gostando disso aqui. Vou ficar aqui. Vou passear aqui na aparência do mal. Vou ficar aqui, porque aqui é legal. Aqui eu tenho uma moralzinha aqui. Né? Então, assim, o crente, ele vai ser tentado. A gente tem fraqueza. A gente vai ser tentado nas nossas fraquezas. Mas Jesus, ele dá um escape. A palavra de Deus diz que Jesus, ele não permite que nós sejamos tentados mais do que a gente pode suportar. Então, não é desculpa pra gente ficar caindo sempre na mesma coisa. Sabe o que falta quando a gente cai sempre na mesma coisa? Morrer. Vamos lá. Lá no versículo 2, vou ler de novo, tá? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que com ele morremos? Jesus, assim, Rita, mas eu não posso dizer que eu morri porque, eu passo uma luta com o pecado. Irmãos, sabe o que falta muitas vezes? É a consciência da gente ter a fé e a certeza de que Jesus já pagou aquele pecado. A gente não é mais escravo daquele pecado. Se a graça dele foi derramada sobre nós, nós vamos vencer aquele pecado. Não pode desistir. A gente não pode desistir e se conformar com o estado que a gente está. Jesus levou aquilo. Todos os pecados, né? Jesus levou todos os pecados. Mas além de levar os pecados, ele levou o pecado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pecado que habita em mim, ele levou. Todos os meus pecados que ele já viu lá na cruz, ele levou. Mas o pecador, a pecadora Rita, ele também levou. A palavra de Deus diz que quando a gente desce o batismo, a gente morre com ele. Então quer dizer o quê? Que eu estava lá na cruz com ele. Que ele levou o Cristiano para a cruz, que ele levou o pastor para a cruz, que ele levou todos nós. E um dia a gente vai ter um encontro com ele na cruz. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que olhar para a cruz e vamos ter que ver a gente lá pendurado. Vai doer? Dói? A cruz não dói? Quando Jesus diz, cada um pega a sua cruz e siga-me. Ai, Jesus, a minha cruz é o meu marido. Ai, Jesus, a minha cruz é meu filho. Ai, a minha cruz é esse meu pé aqui que dói. A minha cruz é, tô com uma dor nas minhas costas, a minha cruz, porque eu não aguento, eu vivo minha vida toda com essa dor. Não. Sabe o que é a nossa cruz? É o eu, o caminho do Calvário. O que é o caminho do Calvário? É o caminho da morte. Carregar a cruz é caminhar para morrer, caminhar para a morte. Cada um pega a sua cruz e siga-me. Cada um pega o seu eu e siga-me. Cada um caminhe morrendo. É isso que Jesus quer dizer. Siga-me morrendo. Na cruz nós somos livres de todo pecado. Quando Paulo diz onde abundou o pecado, superabundou a graça, a gente tem que pegar isso, é a graça. É a graça, nós somos indignos, nós não somos merecedores. Quem se acha bonzinho, me desculpa te falar, tu ainda não se olhou no espelho da palavra, tu ainda não conhece quem tu é. Ninguém é bonzinho. Mesmo depois de Jesus, a gente continua com a nossa natureza caída. Então, assim, Jesus, ele vem, ele derrama a graça dele sobre nós. A gente desperta para ele, nossa, olha que eu sou um pecador, eu preciso de Jesus, eu preciso me arrepender. Aí tu corre atrás daquilo ali, e tu vai, e tu cai, e tu levanta, e tu cai, e tu levanta. E às vezes a gente pensa que não vai conseguir sair,
Mas o Senhor derramou graça e a gente tem que se apegar nisso. A graça não falha, Jesus não falha, a gente falha. A gente cai, mas Jesus não. A graça de Deus nos ajuda no processo de santificação. O Senhor já fez tudo, né? A gente leu que o Senhor justificou, a gente leu que o Senhor derramou a graça, que através dele nós somos ressuscitados. Só que existe uma coisa só que o crente tem que fazer para alcançar. Só uma coisa. Ah, Rita, mas Jesus fez tudo. Ele fez, mas a gente precisa fazer uma coisa: lutar contra o eu. E não vai ser uma vez só na vida, vai ser a vida toda. Aquele que persistir era um eleito de Deus. Aquele que persistir, que não desistir, aquele que se arrepende, aquele que se enxerga, aquele que se olha e vê o pecado dele, aquele que não se conforma com o seu estado. Por quê? Porque o Espírito Santo está nele. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é aquele poder que vai nos ressuscitar quando a gente morre para o nosso eu. Dói, né? Quando a gente tem que dizer não para nós. Quando a gente tem que sair daquela luta ali, daquele pecado que a gente não consegue abandonar, e tu chora, e dói. E o Espírito Santo está ali. Porque é ele que te leva aquele processo. O Espírito Santo está ali. Quando tu morre, que aquilo dói, que o Senhor arranca de ti aquilo dali, quem é que vivifica? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito Santo. É Ele quem nos santifica. Então nós temos que dar ouvido para o Espírito Santo. Devemos percorrer o caminho do Calvário, como eu disse. Lá no versículo 12, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então a pergunta nessa noite é: quem tem sido o Senhor? Quem tem sido o Senhor na nossa vida? Ainda somos escravos do pecado? Ainda estamos lá escravizados, lutando? Ainda estamos lá presos naquilo que o Senhor já disse: isso aí não é para ti? Quem tem governado os nossos dias? Quem tem governado as nossas escolhas? Quem tem governado a nossa alma? A Bíblia diz que não pode servir, que a gente não tem como a gente servir dois senhores. Ou a gente agrada um, ama um e odeia outro. Não tem como a gente amar os dois, servir os dois. Quem a gente está servindo? Quem vocês estão servindo? Quem nós estamos servindo? Ainda estamos escravos do pecado, que já era para a gente ter saído. Ali diz assim, ó: não reine o pecado sobre vós. Se está dizendo não reine o pecado sobre vós, é porque o pecado é um senhor na vida de certas pessoas, de muita gente. Antes de Cristo ele é o Senhor, mas depois de Cristo o Senhor tem que ser Cristo. Lá em João, primeira carta de João, capítulo 3. Eu já vou encerrar, a palavra é curta. Capítulo 3, no versículo 2 em diante, eu vou ler. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabendo que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que espera Jesus tem temor e não quer ficar do jeito que está. Todo aquele que espera Jesus não se conforma consigo mesmo. Agora, quem não espera Jesus não está nem aí. Ah, não, isso aqui vai... Não, uma hora o Senhor tira, uma hora sai. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados. Nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu e não o conheceu.
estava falando alguma coisa que não era da palavra? Não, tá aqui. Não tem desculpa pro pecado. Não tem mimimi. O mimimi é na cruz que a gente tem que fazer, é chorar lá. Não é chorar pros outros, assim, ó. Mas eu não consigo. Eu já fiz isso, eu não consigo. Porque chega na hora, eu faço. Porque a gente tá falando pra pessoa errada. Daí não vai acontecer nada mesmo. Mas quando a gente fala para Jesus, Jesus, eu não consigo, eu não consigo sair disso, eu preciso morrer para mim, eu preciso abandonar isso aqui está me matando. No versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quem não é nascido de Deus, é nascido do quê? Forte, né? Quem não é nascido de Deus ainda, é escravo do pecado e do diabo. Irmãos, mas muitas vezes a gente acha que a gente coloca a culpa no inimigo, porque o inimigo está furioso comigo, porque ele fica me tentando nisso e naquilo. Sim, ele vai te tentar na tua fraqueza, mas ele não te obriga a nada. Ele não nos obriga a nada. Ele fica ali oferecendo até tu cair. Mas quando a gente foge do pecado, quando a gente se sujeita a Deus, o diabo foge da gente. Ele pode vir tentar, mas ele não vai ficar ali cercando. Não. Se sujeita a Deus, ele vai, correr. Não, esse daí não dá, porque esse daí tá submisso a Deus, não tem o que fazer. E ele vai, foge. Já aconteceu comigo de eu ser tentada nesse pecado que eu não conseguia sair. E um dia eu estava indo assim trabalhar e pensando, sabe, nisso. E daí o Espírito Santo trouxe esse versículo, me lembro como se fosse hoje, trouxe na minha cabeça assim, se submete a mim, então. Me obedece. Fica orando para o inimigo sair. Ai, Senhor, o inimigo não sai do meu pé, o inimigo isso, o inimigo aquilo. Sim, mas tu me obedece? Chega na hora, tu me obedece? Ou tu vai lá na igreja, senta lá, ouve tudo e sai de lá fazendo as mesmas coisas? O que acontece aqui dentro da gente vir pra cá cantar, eu me emociono, emoção, e eu dizer, Senhor, chorar, me esgoelar aqui, Senhor, é comigo essa palavra, eu preciso mudar, Senhor, eu vou mudar, eu vou mudar. Chorar. Eu faço isso, tô falando de mim, tá? E eu acredito que não seja só eu. E eu saí lá e eu não consegui mudar aquilo que eu disse pro Senhor que ia mudar. Porque foi uma emoção. Não foi um arrependimento. Foi um constrangimento, foi um remorso. Foi, muitas vezes, aparecer, aparência de espiritualidade. Levantar a mão. Daí lá fora, é uma praga na vida das pessoas. Então não sejamos mais filhos do diabo. A gente precisa ir para a cruz. A gente precisa olhar para a cruz. A salvação, ela é de graça. Ela é de graça, o Senhor nos deu ela. O Senhor nos viu lá na cruz. Mas Ele pede, carrega a tua cruz. Morre também. Para nascer de novo a gente precisa morrer. Cadê? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. O que é a divina semente? O evangelho foi plantado e permaneceu, e o Espírito Santo floresceu na vida da pessoa. Então aquela pessoa não é mais dominada pelo pecado, ela é dominada pelo Espírito.
não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Eu não ia entrar nessa parte do não amar, mas assim, a gente às vezes se acha tão bonzinho, porque a gente ajuda as pessoas, a gente ajuda... Aí às vezes vai um morador de rua lá, eu ajudo. Eu dou alguma coisa pra ele, eu dou alguma coisa pra senhorinha que passa lá, eu ajudo o fulano lá. Mas quem é problema na nossa vida a gente não quer ajudar. Porque dá trabalho. Porque tem que se comprometer. A gente não quer se comprometer. A gente quer ajudar e vai na bênção, tchau. Mas a gente não quer se comprometer. Se um irmão está com problema, se o irmão é fraco, o que o crente forte faz? Ao invés de fazer como Paulo ensina, ser misericordioso, não. A gente fala mal. E a gente fala. Às vezes a gente lá erguer, a gente fala. Então, assim, aquele que não ama o seu irmão, aquele que não suporta, que não ajuda a carregar o seu irmão, que não quer esse fardo, também não é nascido de Deus. Então, assim, irmãos, o Senhor hoje nos convida a olhar para a cruz de novo. Porque às vezes a gente passa muito tempo sem olhar, a gente vem no culto e a gente faz as nossas coisas em casa, a gente até ora em casa, até lê a Bíblia em casa, mas a gente não olha para a cruz com frequência. Esse tempo o Cristiano ministrou para o jovem Daniel sobre crucificação. E a palavra que ele pregou assim lá foi para mim, Deus falou comigo, assim, sabe? Profundamente, assim, foi sobre a cruz. E ele pediu para eles olharem para a cruz. E eles são tímidos, sabe? Que daí ele diz, agora olha para lá. Imagina que Jesus está ali na cruz. O que tu tá vendo? Daí eles ficaram assim, né? E aquilo veio ao meu encontro, assim, de uma maneira que me constrangeu. E eu disse, Senhor, eu comecei a imaginar, sabe o filme Paixão de Cristo? Que Jesus está detonado, assim, lá na cruz. E daí eu vi ele assim, me olhando. E eu pensando, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Olha tudo que o Senhor passou para me alcançar, para me resgatar de toda aquela morte que eu vivia. E eu não venho um minutinho do meu dia aqui olhar para Ti. Ele não tá mais lá, glória a Deus. Mas Ele passou por lá. Nós também temos que passar pela cruz. Não é mais tempo da gente ficar conformada. Não é pra mim, não quero ouvir. Vou dormir, tem gente dormindo. Vou dormir, não é pra mim. Pode ser que não seja a palavra que vocês queriam ouvir. Também não era a palavra que eu queria pregar. Eu queria pregar outra palavra. Mas tem gente que precisa ouvir. Eu já precisei ouvir essa palavra. Então não ignore. Não ignora a cruz de Cristo. É tempo de morte, é tempo de morrer para si. Não é mais tempo de ficar de mimimi. Eu não vou na igreja por causa que fulano lá. Eu não vou porque eu tô cansada. Não tô dizendo que a gente tem que ser religioso, vir aqui bater cartão. Eu tô dizendo do como o nosso coração tá em relação ao culto. Como é que o meu coração tá? Chega na hora do culto, como é que tá o meu coração? Vou ter que ir lá, né? Porque depois os irmãos ficam perguntando se eu tô bem, porque eu não fui no culto. Eu tô falando porque eu já fiz isso. Mas não, o Senhor quer que a gente venha aqui por causa dEle. É por causa dEle que a gente está aqui. É por causa de Jesus. Se vocês pararem para pensar um pouquinho o que Jesus fez, o favor imerecido que nós recebemos, é pouco a gente estar aqui. Nada, eu não estou dizendo que a gente vai retribuir um dia à altura, mas não, a nossa vida é dele agora. Se nós realmente morremos para nós, a nossa vida é dele. É para ele, tudo é dele. Então, assim, eu quero convidar vocês a se colocarem de pé. E assim, para aqueles que ainda
não tiveram, estão ali no processo do novo nascimento, porque o novo nascimento não é de um dia, não é do dia para a noite. Não é assim, ó, eu vou baixar as águas e eu vou levantar outra pessoa. Não, é um processo de morte. Persista no processo de morte, não desista. Tá doendo, vai passar. Vai passar. Vai passar. Quando eu chorava e dizia: Jesus, tá doendo, não vou conseguir. Eu vou cair de novo nisso, Jesus, eu não estou conseguindo, está doendo isso em mim. Ele dizia: vai passar, permanece, vai passar. A gente tem que permanecer. É um processo, o novo nascimento é um processo, não é do dia para a noite. Quando alguém concebe o bebezinho, 9 meses para o bebezinho ser gerado. Não é assim, ó, entra o nenenzinho, sai o nenenzinho. Não, ele é formado. Ele é todo formado. E nós somos formados em Cristo. Nós vamos sendo limpos. E o Senhor tira aqui e machuca ali, dói aqui. E eu não quero mais, eu não aguento mais. E pessoas se levantam daqui, tentações dali. Mas o Senhor dá graça. Uma hora o nenenzinho vai nascer. E vai ser para a glória do Senhor. E vai passar. Vai passar. Essa dor vai passar. A dor do novo nascimento dói. Se não doeu é porque ainda não houve, gente. Dói. Dói, é um processo doloroso. Mas o Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós não somos mais escravos. Não temos mais que ter medo do pecado, ter medo das consequências. Ai, mas o Senhor não vai mais nos amar, não vai mais me amar. Eu caí de novo. Não, o Senhor não desiste. Ele não desiste. Então, o Senhor me disse que essa é uma noite da gente ser livre. Porque a palavra de Deus diz que se a palavra libertar, verdadeiramente sereis livres. Que no Espírito Santo nós somos livres. Que através do poder do Espírito Santo a gente recebe liberdade. E Ele lança fora todo medo através do amor dEle. Todo medo de ser rejeitado por se posicionar. Todo medo das críticas. Todo medo de não conseguir. Ele lança fora todo medo. E Ele traz vida. O Espírito Santo traz vida. Não ignore o Espírito Santo. Não ignore o Espírito Santo. Deus tem novidade de Cristo, tem novidade de vida em Cristo. Gente, ninguém que vai à cruz sai do mesmo jeito. Não tem como viver a mesma vida se você encontrou Jesus. Se você está vivendo a mesma vida é porque você ainda não encontrou Jesus. Se a gente vive do mesmo jeito é porque se a gente não foi impactado, não tem como olhar para a cruz e não ser impactado pelo olhar de Jesus. Não tem. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, aqui está, Senhor, a tua igreja, Pai. Eu sei, Senhor Deus, que tu tens, Senhor, vida para nós, Pai. Que na cruz de Cristo, Senhor Deus, nós temos vida. Senhor Jesus, tu traz vida em abundância. Não há morte, Senhor, para aqueles que já nasceram em ti, Senhor Deus. Pai, derrama, Senhor, sobre a tua igreja, Pai, novidade de vida, Deus. Derrama sobre a tua igreja uma unção, Senhor Deus, que fortaleça o cansado, Pai. Que levante o caído, Deus. Desperta, Senhor, aquele que está dormindo, Senhor. Desperta, Senhor Deus, aquele que está conformado com o pecado, Deus. Deus Santo, nos convença nessa noite, Pai. Traz um agir, Senhor. Nos leva, Senhor, para a tua presença, Deus. Nós necessitamos de ti, Deus. Nós necessitamos da tua salvação, Senhor. Oh, Senhor, derrama a tua graça, Senhor. Derrama a tua graça para que nós venhamos ser fortalecidos em ti. Senhor, só através da tua graça nós podemos vencer o pecado, Senhor. Nos traz a memória a tua palavra, nos traz a memória os teus feitos, Senhor. Nos traz a memória, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já fez por nós até aqui, Pai. Traga a memória, Senhor Deus, aquilo que nos dá esperança, que é a vida em ti, Jesus. Renova as nossas forças, Senhor. Renova
renova as forças dos teus filhos nesta noite, Senhor. Renova, Senhor. Dá-nos um espírito renovado, um espírito, Senhor, contrito, Senhor. Dá-nos um coração contrito a Ti. Renova em nós um espírito, Senhor, alegre na Tua presença. Tira todo o jugo do pecado, Senhor, do nosso meio. Todo peso, Senhor, que o pecado tem trazido, Senhor, para o Teu povo, Deus. Tira, Senhor. Que a Tua palavra diz, Senhor, que o Teu jugo é leve, o Teu jugo é suave, Pai. Que nós possamos andar lado a lado contigo, Senhor. Andando, Senhor, olhando para onde Tu quer que a gente olhe, com o Teu jugo, Pai. Oh, Jesus, Tu és, Senhor, tudo que nós precisamos. Faz-nos olhar para a cruz, Senhor. Faz-nos olhar para a cruz. Faz a gente olhar para a cruz, Senhor, com temor. Abre os nossos olhos espirituais. Tira a venda dos olhos da Tua igreja, Senhor. Tudo aquilo que tenha cobertado o pecado, Deus, em nome de Jesus. Repreenda, Senhor. Repreenda toda investida de Satanás na mente e no coração de cada um que está aqui, Pai. Que toda tentação, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Dá o escape para os nossos irmãos, Senhor, para nós, Pai. Que nós venhamos encontrar o escape em Ti, na oração e na palavra, Senhor. Nos conduz a orar em meio à tentação, Senhor. Jesus, quando Tu foi tentado, que Tu subiu a Getsemane, a Tua luta foi em oração, Pai. Tu suou sangue, Jesus. Tu tinha medo de tomar o cálice da ira de Deus. Tu sentiu temor, Tu sentiu medo. Mas Tu não fugiu, Senhor. Tu não te negou, Senhor, a suportar toda a ira do Pai. Toda a ira do Pai, toda a ira do Pai, toda a ira de Deus. Tudo que Deus tinha preparado para nós em Cristo. Toda a ira, o inferno. O fogo do inferno estava sobre Jesus. E Ele sentiu uma coisa que nós passamos a vida sentindo e Ele nunca tinha sentido. Na cruz, Ele se sentiu separado do Pai por causa do nosso pecado. Ele foi separado do Pai. Ele que era um com o Pai. Era isso que Ele temia no Getsemane, a separação. Senhor, coloca esse temor no nosso coração, que nós não venhamos, Senhor, ser mais separados de Ti pelo pecado, Deus. Não permita que o pecado nos afaste da Tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nos convença, Espírito Santo. Nós somos dependentes de Ti até para isso, Espírito Santo, para se arrepender, para nos enxergar. Espírito Santo, que Tu venha nos convencendo após a saída daquela porta. Que Tu venha falando conosco, Senhor. Que Tu venha nos constrangendo, Pai. Que quando a gente abrir a nossa boca para falar qualquer coisa que não seja, Senhor, segundo a Tua vontade, que venha desagradar a Ti, Pai. Que Tu venha trazer um constrangimento profundo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que toda atitude, Senhor, que desonra, Senhor, a Tua pessoa, Deus, fora daquela porta, Senhor, seja constrangida, Pai. Que seja repreendida, Deus. Que nós venhamos dar verdadeiramente bom testemunho de Cristo. Que nós venhamos transparecer, Senhor Deus, a Tua glória, Deus, verdadeiramente, Pai. Porque, Senhor, nós não precisamos falar nada, Pai. Quando a gente sai por ali, Senhor, a gente não precisa falar nada, a gente só tem que viver. Que nós venhamos viver, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Que nós venhamos viver para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pai, eu entrego agora nas Tuas mãos este momento e Te agradeço, Senhor, porque Tu é bom, Senhor, e porque Tu nos corrige, porque Tu nos ama, Senhor. Obrigada, Jesus.